queridos irmãos. Quando procuramos em uma casa de oração unirmos-nos em pensamentos, em preces, precisamos entender que a casa divina não é, como muitas pessoas ao longo de séculos, e até hoje continuam fazendo, não é o portal da solução de problemas que nós não conseguimos resolver por outros caminhos. É muito simples. Nós fomos acostumados, e nos acostumamos porque foi conveniente, encontrar sempre um caminho para solucionar certas dificuldades. Um caminho fácil. Porque não nos basta apenas resolver o problema. É preciso resolvê-lo da forma simples, da forma barata e da forma vantajosa. E ao longo de muitos séculos, nós que antigamente acendíamos fogos sagrados para as divindades da natureza, em troca de colheitas, em troca da proteção contra a tempestade, em troca de certos favores da vida, depois mudamos de denominação, alterando o tipo de Deus a quem recorríamos, mas sem alterar a intenção real que nos motiva, na grande maioria da humanidade, a cercarmos-nos da divindade. Deus tem sido o homem rico, do qual todos querem ser amigos, para tomar-lhe alguma coisa. Deus tem sido o sócio favorável, o sócio poderoso e importante, de cuja aproximação, de cuja amizade, os sóciozinhos minoritários querem se beneficiar. Quando alguma coisa não vai bem. Porque naturalmente, quando as coisas estão boas, aí nenhum sócio precisa de ninguém. Quando ele está contente, está satisfeito com aquilo que já possui, nada o está atormentando, suas ambições já estão resolvidas, atendidas. Então, para que se aproximar de Deus? Ah, eu não vou lá não, porque certamente nessas indústrias, que se chamam igrejas, alguém vai me tomar alguma coisa. E eu já estou tão bem, eu gosto tanto do que eu tenho no meu bolso, que eu não vou ficar dando dinheiro para esses folgados. Alguns estão numa situação ruim, e aí então até mesmo se submetem a esse risco, indo procurar a ajuda de Deus. Porque aí vem aquela conversa, é dando que você recebe. A conversa sem vergonha, que é usada em muitas religiões, para transformar aquilo que é gratuito, aquilo que é espontâneo, aquilo que é sincero, em um contrato. E por que estão cheias assim estas igrejas? Porque está cheio de estelionatário também, andando por aí. Está cheio de indivíduos que, como os que pregam este tipo de negócio, estão dispostos a fazer parte dele. E o que menos importa é a bondade de Deus. O que menos interessa é Jesus ter servido a todo mundo gratuitamente. O que menos vale, na hora de raciocinarmos estas coisas, é observar que tudo que vem do Pai
é de graça. Tudo. Tudo que é essencial, tudo que é necessário para a nossa sobrevivência é gratuito. Mas como nós queremos mais do que isto, como o ambicioso ser humano não tem limites, ele está sempre querendo ter mais do que o seu amigo, do que o seu parente conseguiu, porque este parente e este amigo foram nesses buracos que se chamam igrejas por aí. Então, eu não vou ficar para trás, não, eu também vou lá. Se deu certo para ele, vai ter que dar para mim. E então, que as pessoas se frustram na fé, que não entendem o que significa essa expressão, que vem do latim fides, que quer dizer fiel. Existe uma bobagem escrita por aí, sobretudo evangélico gosta muito dessas frases assim, e como não estão acostumados a raciocinar, então ficam repetindo uma besteira deste tamanho, que diz assim, Deus é fiel. Só uma pessoa sem nenhum senso, sem uma mínima condição de raciocínio, poderá dizer que há algum sentido nesta frase. Deus é fiel. A sua esposa pode ser fiel, o seu marido pode ser fiel, o seu cão pode ser fiel, porque ele te respeita, ele te obedece, ele não te trai, ele não te engana. Mas como é que Deus pode ser fiel? Me atendendo. Então é um cachorrinho. É um cachorro bem grande, que São Bernardo, cabeçudo, peludão, e que, armando o rabo, Senhor! E ele, pois não, o que eu faço? Seu André, o que o senhor está querendo? Vai lá e traz para mim o que eu estou precisando. Pois não, eu vou lá correndo. Deus é fiel. Como se essa fidelidade, fosse algo que o Criador deva a nós. E tem um monte de gente, mas muita gente, que fica pondo isso no seu carrinho, escreve isso no seu estabelecimento. Deus é fiel. Deus é fiel ao quê? Deus é Deus. É a inteligência do universo. Tudo emana dele. Tudo depende dele. Tudo origina-se nele. Fiel em que sentido? A fé, que vem dessa palavra fides, significa exatamente a condição do indivíduo ser o que está ligado à origem das coisas e acreditar nisto, conduzindo-se de acordo com a sua crença, conduzindo-se de maneira correta. Quando você fala que alguém que você conhece é um amigo fiel, é um amigo que não te engana, é um amigo que não faz as coisas por baixo do pano, por trás de você, você tem uma noção razoável do que significa ser fiel. Se você tem fé, e esta fé liga você ao Criador, liga você a um anjo, a um santo da sua devoção, a uma ideia superior, se você é fiel a isto, sua conduta é coerente com aquilo que você diz que acredita. Então você não está indo nas igrejas como quem vai ao banco fazer um saque, como quem vai ao mercado ficar negociando, pechinchando, ficar fazendo contratos de troca. Você é como aquele que vai e serve naquilo que acredita. Você acredita? Acredito. Quando alguém torce para um time de futebol, você adere àquele escrete, àquela agremiação, e você não negocia nada com ela. Ela pode ganhar, pode perder, que se você é um torcedor fiel, você continua indo no jogo, continua torcendo a favor do seu time. Não importa se vai chover, se é longe, se é perto, se está calor. Você dá um jeito e vai ao jogo. Naturalmente,
que quando nós estamos falando de Deus, não estamos falando de religião. Essas religiões, tenham nelas o nome que tiverem, nobres como sejam, não importa. Estamos falando do indivíduo com o Pai. Você faz parte do time? Faço. E então, está com a camisa, está sendo fiel em qualquer situação, pode estar o seu time ganhando ou o seu time perdendo, você está confiante. Como nós costumamos fazer quando vamos ao campo, quando nós, mesmo sem ter dinheiro, às vezes arrumamos dinheiro para comprar o ingresso. A nossa relação com a divindade não depende de igreja. Nenhuma igreja. A doutrina espírita não é uma igreja. No ponto de vista formal, do ponto de vista tradicional. A doutrina espírita. Outra coisa não faz do que ensinar um cristianismo puro, um cristianismo simples, um cristianismo autêntico. Mas não para ser vivido aqui, nestas quatro paredes, para que você seja a sua igreja, para que a sua conduta corresponda de verdade ao que você diz que acredita. Porque se você diz que acredita e se conduz de outra maneira, você ainda não acredita. Você não é fiel. Você diz que torce para o Palmeiras, mas quando o Corinthians joga, você também quer que o Corinthians ganhe. Você solta rojão escondido, para nenhum palmeirense ficar sabendo. Você não é palmeirense fiel. E se você tiver uma conduta assim, nem os corintianos vão achar que você presta. Onde já se viu? Ah, tudo bem, ele soltou rojão que o Corinthians ganhou, mas é o palmeirense então. Esse cara não sabe o que ele quer. Quem garante que se ele vier para a nossa torcida do Corinthians, ele não vai estar depois torcendo para o Flamengo? É ou não é? É. Em termos de paixão coletiva, esse negócio funciona assim. É uma coisa apaixonante, uma coisa de gente que se dedica assim até... É claro, alguns são mais fanáticos do que outros, mas quando estas coisas estão entranhadas no ser, se você muda de casaca de um dia para outro, aqueles que você está abandonando não te confiarão mais. E aqueles para quem você está indo também duvidarão de você. Porque você não sabe o que você quer. Pode acontecer raramente de você ter tido uma decepção, ter tido uma desilusão muito profunda e ter se transformado profundamente também. Pode ser. Mas vai custar um bom tempo até o outro time acreditar nisso. Quando os homens veem as religiões que eles próprios inventaram, eles se tratam deste modo. Você é da religião A, bandeou para a religião B. Por quê? Porque o teu amigo se deu bem na religião B, ficou rico, conseguiu coisas. O seu Deus era fraco e o Deus dele é forte. Porque fraco ou forte na religião é o Deus que te dá e o Deus que não te dá. Mas esta é a mesma idiotice de considerarmos Deus fiel. Uma vez que o Criador é Criador de todas as coisas, como pode ser Ele o que despreza um grupo e homenageia e prestigia outro? Não é Pai igual de todos? Precisará alguém fazer parte de um time para ser admitido à presença do Criador? E os que não gostam de futebol? Os que não são atletas? Os que não têm time nenhum? Não são filhos de Deus, então? E os que não têm religião? Não têm direitos?
não podem conversar com Deus. Os que não frequentam, os que não fazem oferendas, os que não se submetem a rituais, os que não são cristãos. Como pode o próprio cristianismo, como fiz inúmeras vezes, arrogantemente, sobretudo os católicos, desprezarem outros povos que não eram cristãos, ou que não são cristãos até hoje, dizendo que eles não têm alma, que eles vão para o inferno, que precisam ser convertidos à força? Como se não fossem filhos de Deus também os que vivem no Oriente, os que cultuam outros deuses, os que prestam homenagem a Maomé, os que reverenciam Buda. Então, se nós continuarmos vendo o mundo como times de futebol, nas diversas áreas da vida, desprezaremos o que é essencial, que são as leis superiores do Espírito, e esqueceremos que o Pai é o mesmo para todos eles. E então veremos, como se aqui fôssemos religiões diferentes, o pessoal do corredor é de um tipo, o pessoal aqui do salão à direita é de outro, da esquerda é da esquerda, e a esquerda é um problema, e essa minoria aqui é uma minoria. Como se nós não estivéssemos todos na casa de Deus. Como se o Pai não estivesse amando todos os seus filhos. E então esse pessoal aqui do salão à direita está indo bem, não tem tanto problema, e o pessoal aqui do corredor, não, eu quero entrar lá no salão, porque eu quero ficar lá dentro, o pessoal lá dentro está dando certo. Mas vocês não estão no mesmo ambiente? Não são filhos da mesma força, da mesma inteligência do universo? Daí então ser importante que nós aprendamos uma coisa. É preciso buscar a essência. Mais do que nos conduzirmos de maneira leviana, o que é muito cômodo. Muito cômodo. Essas igrejas estão cheias de gente, porque boa parte está pagando aquilo que os seus representantes estão cobrando. E quem está pagando se acha no direito de esperar um bom tratamento. E quem está recebendo dinheiro está prometendo que vai melhorar o negócio, mas também não sabe como que vai acontecer isso. Ou até criam estratagemas para que aquela pessoa de verdade melhore. E tenha a ilusão de que a relação com Deus é uma relação em que o sucesso material é que define se Deus está nos ouvindo ou não. Você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas dizerem assim, mas eu não sei o que você está fazendo nessa religião, quanto mais você reza, quanto mais você vai lá, sua vida está indo cada vez mais para trás. E você já ouviu muita gente falar assim para você, olha, você está tão mal, suas coisas, seus negócios estão tão ruins, que você deve ter que ir numa igreja, vai rezar um pouquinho. Quem sabe não melhora? Quem sabe não melhora? Outro dia recebi um correio eletrônico de uma pessoa que dizia assim, eu estou tentando arrumar um emprego, estou tentando fazer isso, mas eu envio os currículos para lá e para lá, para lá, para lá, e não consigo, ninguém me aceita, os meus currículos não tudo errado, então olha, eu estou te mandando o currículo para você ver se tem alguma coisa errada com ele. Né? Fazer uma pagelança no currículo, para que esse currículo depois seja enviado e a pessoa possa encontrar um emprego. A ingenuidade é tão grande que a gente tem até compaixão, ao invés de de nos indignarmos com uma coisa dessa. Mas uma pessoa que tem uma noção religiosa deste padrão, você acha que ela vai gostar de saber que ela precisa melhorar o currículo dela fazendo cursos melhores? Apresentando um outro grau de estudo? Você acha que ela vai gostar de dizer, olha, o seu currículo é fraco, não porque tem alguma macumba nele. Ninguém vai querer o que você está oferecendo, porque todo mundo oferece isso que você tem.
E não depende. Você conseguir um emprego não depende de currículo. Depende de você ir, de você estar, de você estar presente, de você ir atrás, de você gastar sapato, de você aceitar coisas que não estão dentro da sua área. Depende disto. Se você é uma pessoa diligente, competente no que faz, e aceita fazer qualquer coisa na hora da necessidade, você não fica sem trabalho. Mas se você quer aquele trabalho em que você trabalhe pouco e ganhe bastante, vai ter um monte de gente, que quer a mesma coisa. Qual é a nossa relação com a divindade? A de buscar coisas e favores, quando de verdade não é isso que Deus está oferecendo para nós. Quer um emprego na obra divina? Quer? Eu quero. Ganha muito? Não, não ganha. Não ganha nada. Mas não este ganho que a gente está ambicionando. Você não quer ter a honra de ser filho de Deus e que está ajudando o Criador? Naturalmente, Ele conhece suas necessidades. Ele conhece. Muito mais do que você, que não conhece os trabalhos que Deus tem para sustentar toda a vida. Você terá aquilo que o Senhor sabe que são suas necessidades. Mas e o que eu tenho que fazer? Nada que esteja errado. Quer participar da empresa divina na terra? Não faça nada que é errado. Nada mesmo. Mas o que é o errado? Você sabe. Quando você vai fazer o que é errado, você sabe. Quando você está procurando ficar sozinho para ninguém te ver, para você fazer aquilo, ou é uma festa surpresa, e aí não tem problema, ou é alguma coisa errada. A festa surpresa é muito gostosa, é muito legal, é muito bom. Mas a outra você sabe que não é. Você vai fazer um negócio, você vai fazer uma venda, você vai engambelar o seu cliente para pegar o dinheiro dele e empurrar alguma coisa que você sabe que ele está querendo, mas ele não compraria se ele soubesse do defeito, do problema, daquilo que você está vendendo. Então, você sabe que está fazendo o que não deve. Pô, André, mas assim como é que eu sobrevivo? Compra um carrinho de pipoca e vende um pacote de pipoca pelo valor correto. E ganha o justo. Porque o pipoqueiro honesto é mais nobre do que o empresário sem vergonha. Do que o industrial safado. Do que o produtor de alimento, que é dono de grandes armazéns e que negocia com a fome e com a miséria do povo para ter lucros. É preferível ser uma costureira digna, um cozinheiro correto, do que um bem-sucedido homem de negócios podre. Porque todos irão embora. Deixarão o mundo. Estarão diante dos seus atos. Nós achamos, não é? Eu não gosto de pensar nesse negócio da morte, porque vai demorar muito. Pode ser que não demore muito. Pode ser que acabe logo. Para todos nós. Então, não queremos fazer desses momentos de amargura. Mas já pensaram se de verdade os maias estiverem certos? E em 2012 tudo acabar? Já pensaram? A gente não gosta de pensar nesses negócios porque a nossa consciência, ela é muito preguiçosa. E ela só dói quando você tem uma data para morrer, fixa. Enquanto você não está perto do momento, a consciência deixa ela quieta lá num canto e a gente continua fazendo o que não deve. Então,
Mas vamos usar, apenas por um exercício mental, vamos usar desta possibilidade de em 2012, nem no Natal nós vamos chegar. Imagina. Se tudo acabar. 2010, janeiro de 2010. Você tem quase 2 anos para continuar fazendo burrada. Pode continuar. E aí? Sabe que o que espera você depois terá o grau de qualidade daquilo que você semeou antes. E então existe um padrão de espírito tão atrasado, tão embrutecido, que já uma vez estando enodoado, estando enlameado, em 2 anos eu não consigo limpar essa sujeira toda, então vamos entrar de uma vez no lodaçal. Vai fazer exatamente isso. Já que é o fim mesmo, então vou usufruir ao máximo e vou destruir ao máximo, porque não vai sobrar nada para ninguém. Como eu não acredito em nada mesmo, esse indivíduo é fiel a ele próprio. Agora, se você é assim, não tem problema. Basta fazer tudo o que não deve, tudo o que não presta e esperar o fim. 2012. Acabou. Depois, são outros 500. Mas para quem não acredita no depois, ótimo. Faz de conta que o depois não existe. Agora, e se você acredita no depois? Se você não é tão materialista a este ponto? Se você tem certa noção, por causa da sua inteligência, de que, graças aos conceitos que você assimila e o seu raciocínio em harmonia com as leis do universo, você sabe que nós fazemos aqui e vamos colher depois. E então, o que fazer agora? Mas eu já fiz tanta coisa errada, será que em 2 anos dá para melhorar alguma coisa? Para piorar dá, não dá? Em 2 anos dá para fazer muita besteira. Ora, e para melhorar não dá? Claro que dá. Bastando que a gente comece a ser fiel no que acredita. Ser fiel àquilo que de verdade você acha que vale a pena. E eu não estou dizendo aqui você ser do salão, da direita, da esquerda, da minoria ou do corredor. Não estou dizendo você ser fiel a uma agremiação religiosa. Então agora eu vou na missa todo domingo. Prometo comungar 15 dias. Ou vou no culto dar o dízimo. Não estamos falando disso. Estamos falando, você vai viver. Vai viver? Porque você que vai à missa todo domingo, você sabe ou desconfia que só isso não resolve nada. Sabe? Você sabe. Você que vai à casa espírita, tomar passe, ouvir palestra, que vai toda semana, você sabe que só isso não funciona. É inútil. E você que dá o dízimo, talvez esteja interessado em receber logo. Mas se você tiver um pouquinho de raciocínio, porque a maioria que faz esse tipo de negócio com Deus apenas é inteligente, não é racional. Não pensa. Tanto que não sabe conversar sobre religião, principalmente os evangélicos. Eles não raciocinam a religião. Porque está na Bíblia, no capítulo tal, do versículo tal, João disse. E você fala, mas você já pensou? Não, mas porque no versículo tal de Mateus, ou lá no Deuteronômio, no versículo tal está escrito. É impossível conversar com raciocínio. Mas se você tem um mínimo de raciocínio, você sabe que o dinheiro que você dá não pode ser o que Deus leva em conta. Não pode ser. Porque um ladrão generoso na sua igreja vale mais do que um pedinte que não tem o que dar para a igreja. É isso que Deus faz dos seus filhos? Que um traficante de droga que espalhe o sofrimento para toda uma comunidade e pague o seu dízimo da droga, será que ele terá benefícios diante de Deus? Então. Portanto, nós não estamos falando de uma relação de religião com Deus. Estamos falando
do indivíduo com o Pai. E este comportamento, ser fiel, pode melhorar as coisas. Até 2012. E aí, em 2012, você faz o seguinte raciocínio. Se você for bonzinho, daqui até 2012, dezembro de 2012, você pode acabar em 2012, o mundo pode sumir em 2012, e você, pelo menos nos 2 últimos anos, começou a se depurar um pouquinho. Portanto, o que vem depois vai levar em conta isto. Ou então você pode chegar em 2012, dezembro de 2012, e dizer para você mesmo: ninguém morreu. Puxa vida, fui bom por ser idiota. E pode voltar a ser ruim de novo. É uma boa opção. Maldito o dia que eu fui naquele centro espírita e aquele cara ficou falando para eu ser bom. Me enganou o bandido. Fiquei fazendo bem 2 anos esperando a morte. E ela não chegou. Então, e agora? Volte a ser o que você era antes. Está vendo? Agora, é tão incongruente esta conclusão, é tão ilógica essa postura mental, que aí então nós perguntamos, por que nós precisamos de 2012 para decidirmos ser fiéis ao que cremos? Por que precisamos de alguém dizer, seja os maias, seja as nasas, sejam os malucos aí, que é o fim do mundo, se a gente sabe que podemos ser bons todos os dias? E aí não importa se vamos morrer em 2012, se vamos morrer em 2020, ou se vamos morrer amanhã. Porque é este outro detalhe. Os maias disseram que em 2012 vai acabar o tempo, ou seja, o mundo acaba. Mas os maias não deram para nós alvará de vida para durar até 2012. Cada um de nós pode morrer amanhã, pode morrer hoje, pode morrer na semana que vem. Aí você vai alegar: Senhor, eu estava valendo até 2012. O Senhor está me tirando antes do prazo de validade. Não. Nós não temos data para vencer. Nós vamos vencer. Mas ninguém tem prazo estipulado até tal dia, e que conheça isso e possa invocar isso, só me devolve o corpo que eu tinha que viver até 2012. Ainda estava começando a pensar se ia valer a pena fazer o bem. Vamos parar de nos iludir. A religião ajuda a pessoa a se lembrar que existem coisas superiores. Mas a religião, como instituição, ela não vai substituir cada um no dia do julgamento. Por mais que você tenha ido a igrejas, isso só vai pesar contra você. Porque quando você estiver tendo que prestar contas do que você fez ou deixou de fazer, alguém vai dizer assim: mas você foi em 5.343 missas. Ou 3.540 cultos. Você foi em 2.733 reuniões espíritas. Você não ouviu, e do que você ouviu, não aprendeu o que foi dito lá? Como você pode dizer que não sabia? Essa realidade, queridas irmãs, queridos irmãos, deve nortear nossos pensamentos. Que nós tenhamos com Deus outra postura, não de compra e venda, mas de amigo, de filho de um pai generoso, não para enfiar a mão no bolso do velho, mas para dizer: eu sei que o Senhor já me deu muito mais do que eu merecia.
Deixa eu fazer agora a minha parte. Não quero te pedir favores. Mas se eu estou com algum problema, meu desejo não é que o problema desapareça. É que eu tenha força para vencer o problema. Se eu tenho um problema com uma pessoa, não vou te rogar, Pai querido, que a tire e leve embora de mim, de perto de mim, para um lugar bem distante. Vou te pedir que me dê força, para eu passar por cima do meu orgulho, e eu me aproximar dessa pessoa, e eu fazer tudo o que eu possa fazer para torná-la minha amiga, ou para diminuir o mal entre nós. Se eu tenho um problema de saúde, eu não quero pedir a você que cure meu corpo, porque provavelmente, depois que nós começamos a entender as leis do universo, a doença e a enfermidade não tem origem em Deus. Como você que é pai e mãe, jamais inocularia no seu filho uma enfermidade qualquer. É mais fácil você pedir para você ficar doente do que ver seu filho chorando de dor. É mais fácil você pedir que aquele sofrimento se volte contra você e libere sua criança. Porque se você tem na lembrança uma dor atroz, que você provavelmente nunca vai se esquecer dela, não é a dor que você sentiu na sua carne, é a dor que você viu seu filho sentir e não pode fazer nada para tirá-la. É a dor que dói sem você ter dor física, por você ser impotente, por você aceitar até a morte, mas não poder morrer para salvá-lo. Não existe dor maior do ser humano do que a do pai ou da mãe pelo filho que ama. E se é assim conosco, que somos miseráveis, como fala Jesus na poesia da superioridade divina, onde está o pai que quando o filho tem fome e lhe pede o que comer, lhe dá pedra? Ou lhe dá uma serpente? Ao invés de pão. Continua Jesus. Se sendo maus como sois capazes de fazer boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que não tem nada de mal. Vejam que diferença brutal existe nessa fidelidade. Veja que coisa apequenadora é você ir na igreja para pedir que Deus faça o seu negócio dar certo, faça você ter dinheiro sobrando, faça você não ter mais doença, como se a culpa fosse dele e o problema fosse dele. E se ele não fizer isso comigo, eu mudo de igreja. Quando Jesus fala, nos fazendo entender quem é Deus em nossa vida, comparando a paternidade absoluta do Criador do universo, que ama um amor que a gente ainda não entende, com o amor maior que existe na terra, que é o amor de pai e mãe pelo seu filho. Que mesmo sendo indecente, mesmo sendo indigno, mesmo sendo um indivíduo malfeitor, não deixa de amá-lo. E se ele tem fome, dá-lhe pão, não lhe dá uma pedra, nem uma cobra.
Se nós, sendo maus como somos, sabemos dar coisas boas para os filhos que amamos, quanto mais o Criador de todas as coisas já não sabe o que precisamos. E quando a gente aprende esta coisa, e quando a nossa fé se engrandece com a luz de quem compreende o universo, sem ter a presunção de dominá-lo, você descobre uma coisa que te alivia para sempre. Você nunca mais pede a Deus qualquer coisa. Você nunca mais reza aquelas rezas intermináveis para pedir e pedir e pedir e pedir, porque todas as vezes que a nossa reza é de pedir, nós não conhecemos Deus. Não o entendemos. E demonstramos isto no momento mais sublime do nosso contato com Ele. Quando você, entretanto, começa a entender o tamanho do amor do Pai, como um filho que entende o amor do seu pai e da sua mãe por ele, você então já tem uma outra postura. Senhor, eu não quero mais te pedir coisa alguma, porque eu corro o risco de pedir muito menos do que aquilo que você está providenciando para mim. Eu corro o risco de pedir algo que vai me fazer mal, algo que vai me prejudicar, porque do mesmo jeito que um filho pede para o seu pai o chiclete, o chocolate, o sorvete na hora do almoço, e se você deixar, ele vai pedir isso na janta, e vai pedir no café da manhã, porque o mole, o fraco, o imaturo pede sempre o que é gostoso. Mas o que o prejudica, eu também posso ficar te pedindo coisas, Senhor, que agora são boas, mas que vão acabar comigo como espírito. Vão me fazer sofrer terrivelmente ao longo de séculos ou de milênios. Por isso eu não te peço nem que me cure, nem que me enriqueça, nem que me abasteça de dádivas. Eu te peço que me dê forças, que me dê compreensão para eu tratar os meus defeitos, a minha ansiedade, a minha ambição, o meu ciúme, a minha avareza, a minha ignorância. Que eu faça isso comigo, Senhor. Que eu tenha força e tenha coragem. Mas eu não quero ampliar nos teus ouvidos já bastante sufocados o peso de mais uma súplica de um ignorante como eu, que vai pedir sempre doce, quando deveria estar pedindo outro tipo de alimento. Eu me submeto à tua vontade. Como disse Jesus, sabiamente, Pai, faça-se no teu Filho a tua vontade. Porque não existe em Deus a vontade de que o filho sofra. E que se o filho precisa sofrer por culpa própria, para aprender, para limpar o que já fez de errado, esse sofrimento será o menor possível. Porque o pai vai abrandá-lo ao máximo. Daí, queridas irmãs, queridos amigos, a dimensão da fé ser astronomicamente diferente do que esta que estamos acostumados. Entramos como mendigos na casa de Deus, como miseráveis pedintes.
como se ali na casa de Deus é que as coisas fossem de verdade ocorrer. Quando de verdade a gente aprende no cristianismo simples de Jesus, que somos filhos e herdeiros da força mais rica do universo, que não deveríamos nunca reclamar de qualquer dificuldade, que deveríamos sair de cabeça erguida, mesmo chorando, agradecidos a Deus por termos lágrimas, por podermos andar, por podermos lutar para resolver o nosso problema, que geralmente nasceu da minha conduta ignorante e atrasada. Como é diferente quando nós temos com Deus algo que seja verdadeiro, que não seja essa encenação religiosa, mentirosa, que serve para alguns ingênuos ainda acreditarem que de tanto alisar banco vão chegar ao paraíso. Como se isso fosse suficiente. Houve tempo em que a humanidade estava no jardim da infância. E que, como alunos do jardim da infância, eram tratados com esta incipiência para respeitar a sua capacidade. Mas nós não estamos mais no jardim da infância. Atingimos a idade da razão, ainda que não a exercitemos, que não a usemos. Já estamos nela e sofreremos para aprender. Mas não o sofrimento que Deus está desejando, o sofrimento que o mau aluno precisa para passar de ano. Prestar atenção na aula, ser assíduo, levantar cedo, fazer a lição de casa, estudar e aplicar o que aprendeu na prática. Sem isso, ele se reprova. Não é o professor que o reprova. Não é a escola que o reprova. É o aluno que se reprova. Por ter sido medíocre. Por não ter sido empenhado em fazer o melhor que podia. Há uma diferença grotesca entre a religião e a religiosidade. Esta religião de papel, de prédio, de telhado e de cadeira não vale nada sem a religiosidade de quem acredita em alguma coisa. E é isto, queridas irmãs, queridos amigos, que o cristianismo primitivo e a doutrina espírita procura fazer cada um imaginar, cada um pensar e cada um decidir por si mesmo. Estamos falando isso para que você não tenha medo de viver na terra e não se deixe seduzir pelo canto da sereia. É dando que se recebe. Se tem vontade de fazer o bem, faça. Não porque está ameaçado por Satanás, nem porque o seu vizinho está bem de vida e você quer fazer a mesma coisa que ele. Não. Faça por amor a Deus, por amor a Jesus. Mas faça para o seu irmão. Não faça para qualquer instituição que vai usar o seu recurso. Às vezes corretamente, às vezes de maneira inadequada. Faça você pessoalmente. Este é o medo dessas religiões tradicionais. É o medo da pobreza. Estas igrejas têm que ser hegemônicas porque elas têm que ser ricas. Elas precisam ter dinheiro para comprar televisão, para comprar políticos.
para comprar espaço, para comprar influência. Mas estas são igrejas do mundo. Não são igrejas do Cristo. Vocês são as igrejas do Cristo. Vocês que estão um a um na terra, são as igrejas que podem matar a fome, que podem ajudar o doente, que podem visitar o preso na cadeia, que podem ir ao hospital. Cada um de vocês é o representante da esperança. Aí está a riqueza que estas igrejas não possuem, porque ameaçam os seus fiéis e porque reduzem a influência deles no mundo a um abastecedor de recursos. Para a instituição poder ficar grande e poderosa. E eles todos querem que a sua igreja fique poderosa, que fique maior do que a outra, que seja mais influente, que tenha mais gente nela para ser maior. Para quê? Existe um templo em nossa cidade que custou, segundo dizem, 50 milhões de dólares para ser construído. Aqui na nossa cidade. Não consta que dessa casa de Deus, que é de concreto, de cristal e de ouro, algum miserável que Jesus curou tenha encontrado um pedaço de pão. É um monumento. É um monumento. Mas não é nesse sentido que devemos ver. Ah, então eles é que estão errados. Não. Agora é conosco. Você, querida irmã, querido irmão, nós somos um monumento a esse cristianismo. O que fazemos? Como fazemos? Como amamos? Como ajudamos o outro? Isso nos torna diferentes. No dia do julgamento, se 2012 está na moda e todo mundo está preocupado com o que vai acontecer, você encontra lá no Apocalipse, ou no Evangelho de Mateus, melhor dizendo, no capítulo 25, você encontra o juízo final. E você vai ver que o Senhor chega para fazer a separação do joio e do trigo, das ovelhas e dos bodes, e coloca uns à direita, dizendo a eles: bem-aventurados, bem-vindos, eleitos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fostes me visitar, estava doente, fostes me ver. Diz o Senhor aos que estavam à sua direita. E as pessoas espantadas, que nunca tinham encontrado Jesus em todas as etapas da sua vida, dizem: mas Senhor, nós nunca te encontramos. Quando foi que fizemos isso para você? Todas as vezes que fizeste isto, para o menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Foi a mim que o fizeste. Por isso que cada um de vocês é a igreja do Pai. É o representante que pode estar ajudando Jesus na esquina, no bar, na sarjeta. Muito mais do que fazendo cheques para igrejas. Com a desculpa que agora eles fazem, eles lá vão fazer. E aí o Senhor coloca à esquerda os que são trigo, ou os que são joio, e os que são bodes. E diz as mesmas coisas. Mas ao contrário, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, e etc, etc, etc. Demonstrando que os que não estavam compatíveis com o novo modo de ser da terra eram os indiferentes,
os egoístas, aqueles neutros que se limitavam a fazer cheques e entregar para instituições com a desculpa de que, bom, já fiz a minha parte. Estes não prestam para a nova terra. No novo conceito de humanidade, isto é inútil. Isto é insignificante. Todas as vezes que nós pudermos, nestes 2 anos, vamos trabalhar então com este tempo, nestes 2 anos, você vai dizer se é trigo ou se é joio. Não é Deus. É o que você fizer. Quanto você gasta com a sua vaidade? Quanto você gasta com seus bens, com a manutenção de coisas inúteis, que em 2012 não vão fazer nenhum sentido? Isso vai ter uma diferença muito grande se você converter como agente de Deus na terra a ajudar os aflitos por amor a eles, não para obter a salvação. 2 anos que podem terminar de verdade e então aproveitamos alguma coisa da nossa existência, ou se nós tivermos a bênção de prosseguir vivendo, começamos a ser melhores 2 anos antes do que deveríamos. E então, aí sim, tem sentido entendermos o sentimento religioso que Jesus deixou no modo de ser, não na cerimônia que nós adotemos. Porque todos estes religiosos de Araque serão confundidos. Jesus fala aos que admiravam o templo de Jerusalém, os seus discípulos que olhavam aquela construção majestosa, como se fosse indestrutível, como se fosse o marco da grande nação judaica. O Senhor diz para eles: estão vendo este templo? Pois não ficará pedra sobre pedra. E assim de verdade aconteceu. Não há pedra sobre pedra do mais suntuoso templo. Porque não é na pedra que Deus constrói o seu templo. Diz Jesus ao sacerdote que 2 anos depois o iria matar: não existe mármore mais nobre do que o do sentimento, nem templo mais sagrado do que o do coração. Seu coração, querida irmã, querido irmão, é a casa de Jesus, é a casa de Deus. Faça isso valer a pena. Faça com que Deus não more numa tapera, num albergue. Faça com que Deus encontre pelo menos a porta aberta. Não porque está doendo, não porque você precisa de um negócio, não porque está passando fome ou precisa ficar rico. Não. Este é o templo de Jerusalém que vai ser derrubado. É isso que vai acabar. Esse mundo velho está no fim. Se vamos morrer com ele ou vamos sobreviver a ele, isso vai depender do que a gente fizer agora, não amanhã. Do que a gente fizer hoje, de verdade. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se das palavras de Jesus, que Deus sabe o que cada filho precisa, sabe o que cada filho merece, e sabe o que cada filho pode ainda fazer em benefício de si mesmo. Abram o coração e tratem Deus, tratem os amigos espirituais
com a devoção e a verdade de quem já não está mais para iludi-los ou para roubá-los. Está procurando um modo de amá-los, retribuindo o amor que eles nos têm dado há tantos e tantos séculos. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos pela modificação que o conhecimento produz em nosso ser. Naturalmente, quando a gente deseja, quando a gente aceita aprender, a modificação que nos faz melhores, por mudarmos as inclinações das nossas atitudes, deixando o lado da violência, da agressividade, para migrarmos no sentido da compreensão, da serenidade. E assim, recolhermos como primeiros beneficiários as dádivas daquilo que o pensamento pode nos enriquecer, nos trazendo uma nova visão de mundo, nos fazendo entender coisas que até então nós não tínhamos a menor noção. É bom, querido mestre, quando percebemos a capacidade que a inteligência e o raciocínio unidos pode conferir à alma, fazendo dela uma ferramenta divina na transformação de todas as coisas, influenciando para bem as pessoas que nos circundem, que nos observem, dando confiança, serenidade, alegria aos que estão abatidos, que pensam que não tem solução os problemas que vivem. E às vezes, esta solução depende de algumas moedas, de poucas concessões materiais. Às vezes depende de uma porta que se abra, a fim de que a pessoa equacione aquela angústia de uma forma mais fácil. Quanto será que vale, Senhor, a alma humana, que pode deixar o abismo do desespero e encontrar-se no planalto da serenidade e da paz, só porque alguém lhe pagou um sanduíche ou lhe deu um cobertor? Quanto pode custar um ser humano às portas do suicídio, quando dali pode ser retirado por um prato de comida, por um trabalho? Vale menos do que isso. Valerá menos do que o arroz e o feijão, do que o pedaço de pão, ou do que o pano que vista. Para muitos seres humanos, Senhor, ainda é assim. Mas não para nós. Desejamos que a nossa oração possa envolver o sofrimento. E por isso cantaremos com um sentimento sincero que pulsa aqui dentro, de gratidão ao Pai, para que nós sejamos melhores para sempre. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor,